A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Vamos seguir nos nossos devocionais o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje no capítulo 11, do versículo 20 ao 26, que diz assim a palavra do Senhor. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes algumas coisas contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, meus queridos, nós vimos no penúltimo vídeo que era um domingo e Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. No último vídeo era uma segunda-feira e Jesus entra no templo e purifica o templo. Hoje, esse evento se passa numa terça-feira, numa manhã de terça-feira. E Jesus vai nos ensinar sobre a importância do poder da fé e da oração, tanto para aqueles discípulos quanto para nós hoje em dia. Temos visto neste canal que Jesus tem toda a autoridade e todo o poder, seja para curar enfermos, seja para expulsar demônios, seja sobre a natureza, acalmando o mar e uma tempestade. Agora ele vai secar uma figueira desde a raiz, de um dia para o outro. Esse fato deixou os discípulos admirados. E não só por isso, mas porque também agora eles estavam refletindo, porque o templo havia perdido a sua função de oração, de adoração, como agora eles fariam para adorar a Deus. Então Jesus vai aproveitar mais essa oportunidade para lhes ensinar os verdadeiros valores do reino de Deus, para lhes ensinar lições espirituais sobre fé, oração e perdão. Estes três são essenciais para aqueles que buscam um verdadeiro relacionamento com Deus. Então comece a fazer agora uma reflexão de como anda a sua vida de oração a Deus, como anda a sua fé e se você realmente tem perdoado as pessoas. Fé e perdão não são conceitos e aplicações fáceis para nossos dias, porque nós vivemos em um mundo caído, um mundo cheio de mazelas, corrupções, angústias, tristezas e lutos. Mas por isso a importância de nós falarmos sobre estas coisas, para nos ajudarmos mutuamente nessas questões. Aqui, quando Jesus disse sobre transportar a montanha de um lugar para o outro, o significado não deve ser mal compreendido. Você não deve ficar aí orando para movimentar as coisas somente pelo poder da sua fé. Não é isso. Na verdade, Jesus está usando uma metáfora para nos ensinar sobre a realização de grandes coisas pelo poder da fé e da oração. Na verdade mesmo, nós precisamos de muita fé, de muito poder espiritual, é para movermos nós mesmos, para vivermos um dia após o outro, com muita fé, muita esperança, muito amor, muito otimismo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que basta cada dia o seu próprio mal. E não devemos nos preocupar com o amanhã, pois este trará os seus próprios cuidados. Nós devemos assim também, como o apóstolo Paulo, orar, assim como ele orou aos Efésios, e se for possível até de joelhos, para que Cristo habite em nós, para que sejamos fortalecidos na nossa vida espiritual, para que nós possamos enfrentar estes problemas que têm sido as nossas montanhas e os nossos obstáculos intransponíveis. O apóstolo Paulo vai terminar essa oração aos Efésios dizendo que Deus é todo-poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou sequer pensamos, através do poder dele que opera em nós. E graças a Deus que é o poder de Deus e não o meu poder,
porque senão estaria tudo perdido. Assim a Deus seja toda a honra, toda a glória e todo louvor na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver e para todos sempre. Deus está nos ensinando através de Jesus Cristo, com essa ilustração da montanha, que o que para nós é impossível, para Jesus não é. Para Jesus tudo é possível. Ele pode responder às nossas orações onde nós estivermos. Se ao acordarmos e orarmos, se ao caminharmos para o nosso trabalho, para a nossa escola, ao orarmos quando nós chegarmos no nosso trabalho e na nossa escola, ou quando nós formos deitar. Como já falamos aqui, Deus procura e Ele recebe adoração daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que Deus nos ajude a superar, a confiar que as montanhas de dificuldades e aflições que estamos enfrentando não são nada diante do poder dele, porque para ele nada é impossível. Mas Jesus vai listar aqui algumas condições para que a nossa oração seja eficaz. Primeiro, nós devemos orar a Deus. A nossa fé deve ser para Deus e em Deus. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer: tende fé em Deus. Também, em segundo lugar, como já dissemos, a fé deve ser para pedir até aquilo que parece impossível e que está acima de nossas possibilidades e que supera as nossas dúvidas. Terceiro, nosso coração deve estar limpo e sem ressentimentos. Devemos ter um espírito perdoador, assim como na oração do Pai Nosso, em Mateus, no capítulo 6, porque lá o Senhor Jesus Cristo diz que se nós não perdoarmos os outros, o Pai Celestial também não perdoará as nossas ofensas. Isso significa que temos a obrigação de tratar as pessoas assim como Deus tem nos tratado. E a forma como nós tratamos os outros é a forma como Deus também nos tratará. Para recebermos os impossíveis de Deus, devemos estar em paz com Ele, em dia com Deus. E isso só é possível através de orações diárias e pedido de perdão diariamente. O autor aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqueles que vêm a Deus, você e eu, devemos crer que Ele existe e que Ele recompensa todos aqueles que o buscam de todo o coração, de toda a alma, de força e de todo o entendimento, dia após dia, com muita vontade. Se você crê em Deus, converse com Ele agora, através da sua oração. Deus te ouve e Ele pode te responder. Como anda a sua vida de oração, meu irmão? Aproveite essa oportunidade agora, nesse instante, e a partir de hoje, avalie diariamente a sua vida de oração e de adoração ao Senhor Jesus Cristo. E que essa mensagem possa lhe ajudar nessa questão. Se sua fé ainda é grande ou pequena, isso não importa. Uma pequena quantidade de fé, como um grão de mostarda, já é o começo de um longo caminho para o reino de Deus e para a vida eterna. Que a nossa oração não esteja em homens ou em coisas ou em nossos desejos humanos e carnais, mas que nossa fé esteja alicerçada apenas em Deus, por meio de Jesus Cristo. Tenha fé que Deus pode mover o monte que for da sua vida, mas que será principalmente para a glória dele. Viva para a glória de Deus, viva para a glória do Evangelho de Cristo, e você verá quantas montanhas Deus lançará fora da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.